Em 2020, quando lançou Ori and the Will of the Wisp, eu já tinha um Xbox One. Instalei o game, mas por algum motivo ele não me prendeu a atenção, como se ele não estivesse no console certo pra mim. O tempo passou e comprei o Nintendo Switch. Percebi que jogos do estilo Metroidvania funcionavam melhor comigo aqui e decidi comprar o Ori and the Will of the Wisp pro meu Switch. Senhoras e senhores, façam o favor a vocês mesmos e joguem esse game no Switch de vocês. Eu paguei somente R$ 76 e vou trazer fortes argumentos que vão te incentivar a viver essa experiência no seu videogame portátil. Inclusive, vou tirar diversas dúvidas, como do que se trata o jogo, se ele funciona bem no Switch, se não vale mais a pena jogar ele no seu celular através do xCloud do Game Pass do Xbox e como eu paguei mais barato nele. Nesse vídeo, eu quero te mostrar se esse jogo vale a pena ou não para você, te ajudar a tomar essa decisão. Esse Metroidvania ainda vale a pena diante de tantos outros do mesmo gênero que lançaram de 2020 pra cá? Vem comigo no vídeo. Primeiro, deixa eu te explicar de forma objetiva do que se trata o jogo Ori and the Will of the Wisp. Ele é uma continuação do primeiro jogo do Ori, lançado em 2015 para Xbox e em 2019 para Switch. Mas mesmo se você não tiver jogado o primeiro, aqui temos uma história independente que usa o resultado do final do primeiro jogo para contar uma nova história, com um novo ciclo de personagens, enredo e forma de contar a trama. Aqui, você controla o Ori num Metroidvania em plataforma 2D, num grande mapa, onde ao progredir vai te dando acesso a novas habilidades e te permitindo revisitar áreas do mapa para ampliar a sua exploração, como nos demais Metroidvanias. Mas aqui, você terá um incrível level design, cores saltantes e desafios na medida certa para sua diversão. E lógico, tudo em português do Brasil, com legendas e localização completa, sendo incrível acompanhar tudo sem dificuldade ou tradução. Outro ponto positivo no jogo é sua trilha sonora, aliada às cenas de ação, que são orquestradas e emocionantes. E a história desse jogo é lindíssima, traz uma carga dramática que faz até mesmo os jogadores mais ranzinhas se importarem com os personagens e largarem um suor dos olhos. E agora que te situei no jogo, deixa eu te mostrar a comparação dele com a versão do Xbox One X. Você está vendo lado a lado as imagens do Nintendo Switch em modo portátil com o Xbox One X nos seus 1080p. Para você notar que para um jogo funcionando em modo portátil, ele é belíssimo, mesmo em menor resolução. As cores, as texturas e os efeitos visuais foram portados para o Switch de uma forma impressionante. Um fato legal sobre o jogo no Nintendo Switch é que ele roda a 60 FPS. Isso mesmo, estamos aqui com um dos poucos jogos que roda com tamanha fluidez no nosso portátil, sendo impressionante jogá-lo na tela do próprio videogame, que aliás, se você tiver um Switch OLED, terá em mãos uma explosão de cores impressionante. Mas, se você tiver o xCloud do Game Pass do Xbox no seu celular, deve estar se perguntando se não vale mais a pena jogar esse game através desse serviço, pois terá um custo-benefício maior. Então, eu mesmo usei o xCloud no meu celular com o controle Bluetooth do Xbox Series para você observar a diferença, que por curiosidade, eu fui atrás de saber a conexão recomendável para o xCloud. Para stream de filmes e séries em 4K, exige 25 MB de velocidade mínima constante e de boa qualidade de sinal. Contudo, para stream de jogos, o Xbox recomenda a velocidade mínima de 10 MB numa conexão Wi-Fi de 5 GHz. No meu caso, estou com uma internet de 300 MB e velocidade de download de 50 MB. A qualidade da imagem é essa que você vê na tela, que é até boa, tirando as atualizações de imagens constantes, por se tratar de um stream. Mas o problema ao jogar o Ori via xCloud não é a imagem, mas sim o input lag que tive ao apertar um botão e sentir um atraso considerável ao ter a resposta do comando na tela, algo que atrapalha muito até mesmo no combate contra inimigos mais simples. Imagina esse input lag nas fases finais, que exigem precisão e resposta rápida de comandos, e isso utilizando a Wi-Fi que descrevi. Acredito que teria uma experiência pior usando a 4G da operadora de celular, ficando até impossível de jogar fora de casa, diferente do Nintendo Switch, que tem o jogo offline instalado no console.
eu pelo menos não tive uma boa experiência no Ori VX Cloud dentro de casa e não confiaria nessa jogabilidade para concluir esse jogo. E agora, deixa eu fazer algumas considerações finais antes de me despedir. Como falei no começo, eu paguei somente R$ 76 numa promoção da eShop, mas não foi na eShop brasileira. Eu mudei de região para o Peru e paguei menos por lá, algo que sempre aconselho aqui pelo canal, e tem um vídeo ensinando de forma prática e fácil que vai estar passando nos cards. Eu levei cerca de 14 horas para concluir a história do jogo, com 74% de tudo o que tinha para fazer no game. Então, eu ainda tenho umas 4 horas de jogo pela frente, o que dá 18 horas de gameplay para o Metroidvania, um tempo excelente para não te cansar e te fazer querer mais, na medida certa. E se você for no site Metacritic, somente como base de informação, verá que o Ori and the Will of the Wisp é um dos jogos com maiores notas no Nintendo Switch, que mesmo nesses anos de lançamento pra cá, continua como um jogo recomendado para os donos do videogame da Nintendo com a sua nota 93, até mesmo acima do mais recente Metroid Dread, que possui a nota 88 no site. E mesmo sabendo que as notas não são absolutas, vale comparar os dois por serem do mesmo gênero de gameplay. Agora, deixa eu te perguntar, Ori and the Will of the Wisp é pra você? Ele faz o teu estilo de gameplay no seu Nintendo Switch ou Switch Lite? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o jogo. Ou se faltou eu responder algo, deixa aqui também. Eu confesso que foi emocionante viver essas horas nesse game e espero poder somar com você nessa decisão de jogar ou não o Ori. Do mais, eu vou ficando por aqui. Vou deixar outros 2 vídeos do canal, pois com certeza algum deles será legal também para você. Um grande abraço e até mais!